Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sou o pastor Edson, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós estamos aqui numa série de estudo escatológico. E nós vamos hoje falar sobre as 70 semanas de Daniel. Quando estamos em sala de aula, é um assunto aí que os irmãos têm bastante dúvida. E nós esperamos, através deste conteúdo, desse vídeo aí, esclarecer um pouquinho este assunto, embora esgotar jamais. A Bíblia é infinita, mas sem também entrar no campo da especulação, a especulação escatológica, mas sim dentro dos termos bíblicos, porque a Bíblia é a revelação de Deus, aquilo que Deus achou por bem revelar a nós. Irmãos, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então nós vemos que inicia com 70 semanas. Estão determinadas sobre a tua santa cidade e sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade. Então, é uma mensagem ao povo de Israel e também aí lembrando a cidade de Jerusalém. Então, 70 semanas estão determinadas. Primeiro, nós precisamos entender como é feito a contagem e a divisão desses acontecimento, desta profecia que Deus autorizou e enviou Gabriel para estar aí comunicando a Daniel. Gabriel vai aparecer no versículo 21, trazendo esta revelação, esta profecia a Daniel. Então, primeiro, para entendermos, é endereçada ao povo de Israel, a cidade santa. E são 70 semanas. Se nós formos averiguar, pesquisar, um ano são 52 semanas em um dia. Nos nossos dias se conta 52 semanas, é um ano. E aqui fala de 70 semanas. Seria um pouco mais de um ano, mas não é essa a contagem. A contagem que nós aprendemos é no ano do jubileu, em Levíticos 25, verso 1, que dá a forma desta contagem. Olha o que está no capítulo 25 de Levítico, verso 8, começa aí o ano do jubileu. Também contará 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. E ele vai explicar, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, cada dia da semana equivale, pensando desta forma, obviamente, equivale a um ano. Então, nós precisamos fazer a conta, 70 vezes 7, que vai dar 490 anos. Então, essa contagem, 400 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 490 anos. Aí vem o propósito dessas 490 anos para o povo de Israel. Para a cidade santa, vem o propósito, que é para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Tem esses 7 propósitos. Aí no versículo 25, sabe e entende,
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Versículo 27, nós lemos em instantes. Aqui, ele vai colocar os propósitos, que são os 7 que eu falei, nesse tempo, né? Aqui está falando de um tempo, aqui está falando de dias angustiosos e também a chegada do Messias. Nós vamos perceber que quando o Messias chega, o príncipe, com P maiúsculo, que está no texto, vai demonstrar aí, mas antes que o príncipe venha, acontece 7 semanas e 62 semanas, que está inserido nestas 70 semanas. 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Depois, as 62 semanas, 62 vezes 7, 434 anos. Somado esses dois, vai dar 483 anos. 483 anos. Até que o Messias chegue. O ministério de Cristo começa a acontecer. Ele vai chegar até o Messias, o príncipe, até que ele chegue, está determinado 7 semanas e 62 semanas. Cristo vem à Terra, o Emanuel, o Deus conosco. Antes acontece aí as 7 semanas e as 62 semanas. As 7 semanas, né, vai acontecer a reedificação de Israel. Acredita-se que esses 49 anos, né, quando Israel foi reedificada após o rei Ciro, né, deixar que o povo de Israel volte para a sua terra natal, para a terra santa. O povo de Israel estava no cativeiro, né, na Babilônia, e eles retornam agora. Neemias e Esdras trabalha com a reedificação. Para compreender esses 49 anos, a leitura, nessas 7 semanas, 49 anos, a leitura de Esdras e Neemias seria muito importante. Ali vai acontecer a reedificação dos muros, a reedificação da cidade, né, os povos voltando à sua cultura, o povo de Israel, né? Então, nesses 49 anos, acontece, acredita-se desta forma. Depois há um período de 483 anos, ou deixa eu ver a conta aqui, 434 anos, né, que é 62 vezes 7, que é o outro período. Então são tempos. Há outro período de 62 semanas, que são 434 anos, até que o Messias chegue. Esse período é o período interbíblico, período que vai, nós quando olhamos a Bíblia, Malaquias a Mateus, são 400 anos aí de silêncio. Nesse período vai acontecer algo que prefigura a vinda de Cristo, né? Antíoco Epifânio invadindo o templo, a perseguição aos romanos, irmãos macabeus aparecendo na história, né? Mas acredita-se que é este período, acontece aí a chegada do Messias, o príncipe,
e ele traz aí a expiação, um dos itens ali que iria acontecer, a morte dele na cruz do Calvário. Tudo está inserido nesse texto. Jesus morrendo, ressuscitando ao terceiro dia. E o cumprimento destas 69 semanas acontece quando Cristo vai em ascensão ao céu. Em ascensão ao céu. Há aqueles que pensam que as 70 semanas já aconteceu, não tem interrupção da última semana, que nós iremos falar. Mas nós vemos o texto que depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não haverá mais lugar para ele. E não será mais. E o povo do príncipe, o príncipe aqui com P minúsculo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas a assolação. Quem associa que aconteceu aqui, o Messias sendo tirado, e as 70 semanas se cumpre com a entrada do general Tito, com a morte de Estevão, alguns colocam, os preteristas, mas acreditamos aí ser incoerente esse pensamento, porque se na metade da semana será tirado, eles contam os 3 anos e meio do ministério de Jesus, acredita-se aí que Jesus ele inicia o seu ministério no ano 27 depois de Cristo. Então, se daria aí o fim do seu ministério, a sua morte e ascensão, com 30 anos de idade. Então, para a invasão do general Tito, ainda faltaria 40 anos, não mais 3 anos e meio para o cumprimento. Então, é incoerente. Acredita-se aqui que o relógio escatológico para com a ascensão do Messias. E é o que o texto nos mostra, que nos dá uma coerência na aplicação. Porque o Messias será tirado. Aí inicia, e o próprio Cristo, nós contamos até o momento 69 semanas, que seria aí 483 anos, faltando uma semana para a 70ª semana se cumprir. Faltando 7 anos. Então o Messias será tirado, ele foi em ascensão ao céu, e Cristo vai falar desse assunto em Mateus, no capítulo 24, o Apocalipse dos Evangelhos, Mateus 24, profecia, e o verso 15, ele vai dizer, chegada ali do... A folha saiu aqui. 24, verso 15, Quando, pois, virde que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, ainda iria acontecer. Acredita-se que isso aqui acontecerá na segunda metade, início da segunda metade da grande tribulação. Então, nós contamos 483 anos com a saída do mestre. Quando ele sai, o relógio escatológico para e entra um povo agora, que é os gentios, na dispensação da graça, dispensação da igreja. Nós iniciamos falando que a profecia é para o povo de Israel e para a nação santa, para Jerusalém. Então, dá-se as 69 semanas, o período, as 7 semanas, o período de Neemias retornando com Esdras, após o cativeiro, as 62 semanas que nós falamos, que é o período interbíblico, que aparece ali Etíoco Epifânio, aparece de Malaquias a Mateus, período interbíblico, e a chegada do Messias, o príncipe, e o outro príncipe que apareceria após
a ascensão de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. Esse outro príncipe que aparece é o anticristo. E nós vamos ver que não é ele que faz, o povo, e o povo do príncipe que há de vir. Nós vamos ver esse príncipe aparecendo com o seu ministério acontecendo, o ministério da maldade, em Apocalipse no capítulo 6. É o cavaleiro branco, o primeiro cavaleiro lá do capítulo 6 de Apocalipse. Ele aparece ali, o anticristo. Então nós entendemos aí, até esse momento, o relógio, as 69 semanas acontece, e o relógio escatológico para a chegada de um novo povo. A morte de Jesus proporciona aos gentios a salvação. E o período da graça é este período que está entre a 70ª semana, entre a 69 semana e a última semana, que se dará ao final aí da 70ª semana de Daniel, que é a 70 semana de Daniel. Então, uma semana ainda falta acontecer, que são 7 anos. Lembra que nós contamos cada dia é um ano, baseando em Levíticos 25. Cada dia é um ano. Então, falta uma semana, falta 7 anos para se cumprir para o povo de Israel. E ele firmará um concerto com muitos, o príncipe que há de vir, por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, 3 anos e meio. E a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí nesse período da 70ª, quando acontece a grande tribulação, o arrebatamento da igreja também acontecerá entre a 69 semana e a 70 semana, que é o período dos gentios, o período da igreja. Nós teremos o nosso corpo transformado, seremos arrebatados, assim cremos os pré-tribulacionistas, no arrebatamento da igreja. Aí dará início a última semana de Daniel, de que Jesus falou também, que nós lemos aqui o versículo Mateus 24 e o versículo 15, que ainda é algo futuro, que ainda irá acontecer. Não aconteceu ainda, como alguns pensam aí, como algumas escolas escatológicas pensam. Não, ainda não aconteceu. Irá acontecer. Então, já aconteceu às 69 semanas. O relógio foi interrompido, uma interrupção que muitos acreditam que não. E entra o período da graça, que é o nosso período. E depois a conclusão das 70 semanas, que se dará aí na grande tribulação. Aí iniciará o milênio, que é o ungir o Santíssimo, que é o último ponto dos 7 pontos que nós falamos, que é o propósito da profecia: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, versículo 24 e 25. Dar fim ao pecado, expiar as culpas, tudo Cristo fez, trazer justiça eterna, cumprir a visão, selar a profecia e ungir o Santíssimo. Cristo descendo na sua segunda vinda em glória, que todo olho verá, e o milênio acontecendo, a última dispensação. Então esta é a divisão das 70 semanas de Daniel. Lembre, semanas contadas em dias, cada dia equivale a um ano. 70 semanas, 490 anos. 7 semanas, Neemias e Esdras, a volta do cativeiro, 49 anos. 62 semanas, período interbíblico, que são 434 anos. Somando 434, mas
os 49 anos vai dar 483 anos, né? Faltando uma semana para o cumprimento. E esta semana a igreja não passará. A igreja não participará, porque é algo determinado ao povo de Israel. A igreja estará no céu, porque já foi arrebatada. E estará uma eternidade com Cristo. E vai aí iniciar aí um giro santíssimo. Né? O período do milênio se dará após esta última semana, que é a semana da grande tribulação. Que Deus abençoe os irmãos. Quem puder, curte, compartilhe. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Um abraço a todos. Deus abençoe.